Oi gente, tudo bom? Meu nome é Cine Oliveira, sou professora de língua portuguesa e direito. Vou trabalhar nesse vídeo aula um pouco sobre a estética textual nos textos manuscritos. O conteúdo a ser abordado terão 7 itens. Importância da estética textual, dividida em 2 partes, acadêmica e profissional. Vou falar sobre amplitude conceitual, origem, um pouco da história, característica da estética textual, sugestões, curiosidade e mensagem. Vamos começar com essa pergunta. Como está a sua estética textual nos seus textos manuscritos? Com toda a tecnologia, creio eu que você nem lembra mais qual foi a última cópia que você fez, não é mesmo? Só que, embora existam diversas possibilidades tecnológicas que possam nos auxiliar, ainda hoje, o que é solicitado nos certames de bancas examinadoras de vestibulares, concursos e empregos é a habilidade de um texto manuscrito. Saibam vocês que escrever à mão sempre foi parte essencial da cultura e da formação dos indivíduos. Mesmo com toda essa tecnologia disponível, é imprescindível ter o hábito de escrever, usar o papel, o lápis e a caneta, porque é isso que são cobrados mesmo em uma seleção. Saber a sua habilidade. E essa habilidade requer alguns conhecimentos, entre eles a estética textual. E é isso que nós vamos abordar nesse vídeo aula. Importância da estética textual. Acredita-se que a cópia é imprescindível na vida acadêmica e profissional de qualquer pessoa. Na atualidade, observa-se a grande dificuldade que crianças, adolescentes e até adultos têm de fazer uma simples cópia, transcrição correta, obedecendo às regras da estética textual. O que parece uma besteira para muitas pessoas é um exercício que, se feito constantemente, aperfeiçoa a celeridade da capacidade de fazer críticas sobre determinado assunto por meio da escrita com o passar do tempo. Assim, percebe-se que não basta um excelente conteúdo. É importante também a estética textual nos seus 2 aspectos, acadêmicos e profissionais. Esse texto traz a importância da estética textual. Então ele começa falando que é importante na vida de qualquer pessoa. Isso é verdade, porque esse assunto nos acompanha durante toda a nossa vida, principalmente se a gente for ficar sempre estudando, precisar escrever no nosso trabalho. E essa estética realmente vai ser usada durante toda a nossa vida. Então, ele chama a atenção no segundo parágrafo, falando que muitas pessoas dizem que é besteira. Não é besteira porque, se ele consta a norma culta da língua portuguesa, é importante, né? Porque se não fosse importante, não teria esse estudo lá. Então, você deve aprofundar o seu estudo, ter conhecimento no que está falando, tá bom? E tentar aprender a fazer a estética textual da melhor maneira possível. Então essas reflexões devem ser feitas urgentemente. No terceiro parágrafo ele fala o seguinte: tem gente que é muito boa de conteúdo, mas na hora de passar o papel tem só dificuldade, né? E já tem dificuldade de colocar as ideias no papel, imagine colocar a estética textual, porque não é só escrever, tem que ter estética. Então ele fala dessa importância aí e também separa em 2 aspectos, acadêmicos e profissionais. Eu vou falar um pouco sobre os acadêmicos. Bem, a nossa vida acadêmica, ela é longa, né? Então aqui, nível de conhecimento, nós começamos a estudar muito cedo, mas tem uma parte de nossa vida que se chama, em relação ao estudo, ensino fundamental 1, que vem a ser a nossa realmente a primeira fase de uma escola, né, que fica constando na nossa vida
em todo um currículo, em todo um diploma, e aí começa realmente a nossa história. Então é aí que eu quero falar. Essa estética textual ela é importante nesses primeiros anos. Por quê? Porque é lá que precisa se aprender essas regras básicas da estética textual. Tem vários aspectos que a gente precisa saber em relação às características, né? Porque não é somente para melhorar a caligrafia, tá certo? E esses alunos eles precisam ser bem orientados. Muitas das vezes os professores, não sei, não quero culpar ninguém, mas tem diversos motivos que o levam a não acompanhar direito o aluno, né? Em relação às escolas públicas, creio eu que seja pelo quantitativo de alunos, porque quanto mais alunos, nós não conseguimos alcançar individualmente, com mais cuidado, o aluno, tá bom? E esse estudo aqui requer uma parceria mesmo, como é que eu posso falar? Um elo grande entre professor e aluno, porque está no início, não sabe, o professor precisa estar ali, tá bom? Ensinando. Então, o que acontece nessa fase? Ele melhora a sua agilidade, ele melhora ter zelo, ele melhora fazer os textos com uma letra mais legível, ele aprende a letra cursiva. Geralmente eles treinam no ensino fundamental 1, em algumas escolas pedem dos seus pais que comprem caderno de caligrafia. Isso acontece em mais escolas particulares. Mas assim, gente, se não tem dinheiro, se não estuda em escola particular, dá sim para o pai acompanhar também, fazendo as cópias diárias, né? Eu tenho vários testemunhos de pessoas que já na fase adulta falaram isso para mim: professora, eu não tinha condições, mas meu pai me colocava para fazer cópia todo dia, e minha letra é muito bacana e aprendeu bastante. Tá bom, gente? Então o que a gente não pode deixar é de fazer essas cópias, tá bom? Dentro da estética textual, nessa primeira fase aqui do aprendizado. Agora, na segunda fase, que vem ser o ensino fundamental 2, o aluno que já aprendeu a estética textual irá usar tal conhecimento nas transcrições de textos solicitados pelos professores em suas produções textuais, ou nas transcrições, né? No caso, quando o professor pede que ele copie da lousa, o professor pensa que ele está fazendo uma letra legível, está fazendo uma coisa simpática no seu caderno, né? Colocando nas margens, o recuo correto, sem rasuras, tudo isso. E aí, quando o professor pega o caderno, vê que não foi nada daquilo que ele estava pensando, né? Tá realmente uma bagunça. Mas assim, gente, se o aluno não conseguiu aprender a estética textual lá no ensino fundamental, vou falar para você uma coisa: nunca é tarde para aprender, tá bom? Tenho experiência, tenho 20 anos de magistério, sou professora há 20 anos, e todas as vezes que eu peço cópia dos meus alunos já do ensino fundamental 2, de todos da sala, todas as turmas, ninguém acerta a estética textual. Então, eu peço que todos comecem. E, sinceramente, para todo aprendizado tem que ter humildade. Tem que começar, se eu não sei, não posso começar a caneta. Eu tenho que começar a lápis, a grafite. Por quê? Porque se eu errar, eu vou apagar e vou tentar de novo. Agora, se faz a caneta, já vai começar a fazer diversas rasuras que não vou conseguir o meu objetivo. Então, com isso, é só para falar que nunca é tarde para começar a aprender, tá bom? Então, em relação ao ensino médio, o aluno terá uma etapa nova diferenciada das demais, ou seja, será avaliado em prova de seleção para cursos de graduação, como o Enem, CIS, PSC e vestibulares diversos, em concursos, né, em estágios, emprego que exigem uma redação. Assim, tal assunto será cobrado durante toda a sua vida acadêmica, ou seja,
no ensino médio, você está vendo que vai ser mais puxado, né? Então o aluno, quando chega no ensino médio, todo esse aprendizado já era para ter aprendido lá embaixo, tá entendendo? Que não vai ser um peso para ele lá em cima, porque lá em cima ele já vai fazer as suas redações, e são nas redações que ele vai precisar desse conhecimento. Por quê? Porque ele vai ser avaliado, ele precisa mesmo saber da estética textual, porque isso diminui na sua nota, né, para conseguir uma vaga aí, quer em emprego, quer em vestibulares. Então, só para nível de conhecimento, essa estética textual, ela consta na prova do Enem na competência 1, porque a prova é dividida ela é dividida em competências. Então, na competência 1, o que está inserida é a estética textual. Ele fala o seguinte: demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita, são exigidos diversos conhecimentos, entre eles do conhecimento da estética geral do texto. Então, observe que realmente a estética textual tem a sua importância, está escrito, tá no edital, é todo uma regulamentação de cobrança, tá bom? Em relação à vida profissional, é muito interessante, porque a pessoa não dá a devida importância, mas quando você consegue um emprego, o que acontece, né? Vamos ver aqui. Apesar de vivermos num mundo tecnológico, diversas seleções de estágios e empregos utilizam como forma de eliminação de candidatos o uso inadequado da norma culta da língua portuguesa. Eles solicitam uma redação e, ao corrigi-la, apesar de ser um só texto, os avaliadores dividem a pontuação em partes, onde o primeiro item a ser observado é a forma como ele é apresentado, ou seja, a sua estética textual. Então, no emprego, pela sua letra você já é eliminado e não quer mais nem ver o resto. Por quê? Você não consegue colocar uma letra legível. Então, isso é motivo sim de eliminação, e isso não é aquilo que você almeja, não é mesmo? Então, tá aí um pouco da importância da estética textual na vida da gente. Vamos falar agora sobre amplitude conceitual de estética textual. A estética textual refere-se à forma como se apresentam as ideias abordadas em um enunciado comunicativo. Esse conceito amplo serve tanto para textos manuscritos quanto para textos digitalizados. Sabemos que no texto manuscrito, a estética textual está relacionada à forma como esse texto é apresentado ao leitor, levando em consideração questões que estão na sua característica, como uma letra legível, uma organização de parágrafos, espaçamento entre palavras, respeito aos limites da linha, entre outros. A autora aqui, Leal, fala o seguinte: não podemos nos esquecer de que escrever aprende-se na interação contínua com os atos de escrita, através de estratégias significativas em que o aprendiz poderá entender o caráter dialógico da linguagem. Então, observe que há, sim, uma interação muito importante no ato da escrita. Então, realmente precisamos nos policiar na hora que nós vamos escrever, para que nada fuja da estética textual. Vamos falar agora da origem de algumas palavras. Vamos começar com a palavra estética. A palavra estética vem do grego aesthesis, que significa percepção, sensação, e tem por finalidade mostrar algo belo. A palavra textual vem do latim textus, que significa tecido, entrelaçamento. Assim, é o entrelaçamento de signos linguísticos que produzem sentido quando ficam juntos, quando reproduzem ou transcrevem com fidelidade um texto. Manuscrito, do latim mano, que significa mãos, scriptus, escrever. Logo, é um texto copiado à mão sobre um suporte físico, como papel, e utilizando-se um instrumento como lápis, caneta. Esferográfica e o meio, tinta.
Gente, eu queria chamar a atenção de você aqui em relação à estética. Essa estética, ela tem muito a ver com algo belo, né? Então, independente desse estudo textual, essa palavra ela é usada em diversas partes da nossa vida. É muito lembrada quando nós falamos de moda e beleza, né? Então, assim, gente, no primeiro momento, o que se cobra é aquilo que se vê logo, né? Tem um ditado que diz que o segredo está nos detalhes. Então, isso é verdade em relação ao nosso texto. Quando você pega um texto de uma pessoa, a primeira coisa que se vê é a estética textual. Como está aquela letra, como está a letra da pessoa, será que realmente dá para ler? E a forma como é apresentado. Tem gente que só dá muita importância ao conteúdo. O conteúdo é importante, mas se você tiver conteúdo e eu não conseguir ler o que você escreve, você vai zerar. Isso estou falando de textos em prosa. A estética também aparece no texto em forma de poema, tá, gente? Então, realmente, tem alguns poemas belíssimos que usam muito a forma, a sua apresentação, já como uma leitura de imagem, muito, muito trabalhado, muito, muito bem feito, uma arte mesmo, uma arte de escrever. Então, assim, gente, em relação à origem textual, há com certeza, esse entrelaçamento, porque o texto, ele tem que estar em harmonia, né? Em harmonia todo ele. Então, realmente é um conjunto, né? Um texto em prosa, principalmente um texto argumentativo, ele é um conjunto que precisa estar em harmonia para que você consiga um bom resultado, tá bom? E aí fala um pouco de manuscrito, né? Que é justamente o que nós estamos falando. Nós vamos falar de textos realizados, feitos à mão mesmo e não digitalizados. Um pouco da história das cópias. Antes da invenção da tipografia, em 1449, pelo mestre gráfico alemão Gutenberg, 1400-1468, a cópia era uma atividade imprescindível. Era graças aos manuscritos feitos por monges e frades chamados copistas ou escribas que os livros se difundiam. Se hoje conhecemos os escritos de grandes pensadores como o filósofo grego Aristóteles, entre outros grandes nomes de nossa história, são graças às transcrições textuais que alguém fez. O escriba lia em voz alta o texto para ativar a memória imediata enquanto escrevia. Por volta do século XIII, começaram a surgir equipamentos e móveis feitos para ajudá-los a reproduzir as páginas dos livros de maneira mais mecânica, sem terem de recorrer à leitura em voz alta. Nos tempos atuais, é possível copiar uma frase ou um texto inteiro no computador rapidamente e ajustá-lo conforme os critérios das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas, apesar de toda a tecnologia, ressalta-se que os textos manuscritos têm hoje sua importância singular, pois estão sendo utilizados diariamente de forma direta ou indireta pelos estudantes e por profissionais de diversas áreas do saber. Gente, saber a história é muito importante, porque tudo passa por uma história, não é mesmo? Então, a história da estética textual não poderia ficar de fora. Como nós observamos, antigamente, a cópia era muito importante, né? Nem todo mundo sabia ler nem escrever, né? Isso só algumas pessoas. Então, tem uma pessoa que aparece aí nos 2 parágrafos que é chamado escriba. Então, esses escribas eram pessoas cuja profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais, administrativos, informação comercial.
Então, assim, eles eram solicitados naquela época. Antigamente, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Mesmo aquelas que sabiam, tinham que ter os materiais necessários e tudo era caro, né? Então, realmente, eram poucas pessoas que eram escribas e essa função, na época, era muito importante. Então, gente, falar um pouco da história é muito interessante, não é mesmo? Então, aqui nos tempos atuais, nós temos o quê? Nós temos nosso computador, nosso celular e outros meios aí que podemos fazer um texto rapidamente, não é isso mesmo? Encontrar os erros, colocar na margem, mas pensem comigo, nos textos de avaliação de certame, eles não pedem um texto feito digitalizado, eles pedem um texto manuscrito. Então, você precisa aprender a fazê-lo, não é isso? Porque se é pedido, ele está dentro de um contexto, ele está dentro de um contexto de um texto, ou seja, de uma redação, ou seja, de outro tipo de texto, e é solicitado. Então, na vida profissional, tem algumas profissões que pedem para a pessoa fazer uma peça, né, tipo a prova da OAB, uma peça discursiva, onde também tem uma estética textual. Então, observe que realmente é importante esse assunto, e a história está aí para comprovar tal importância. Gente, aqui nas características da estética textual, vamos trabalhar 8 subitens. Tá demais essa característica, olha, gente. Então, vamos trabalhar a legibilidade, as rasuras, os diversos tipos de rasuras, né? E as formas aceitáveis de rasuras, espaçamento entre linhas, desenhos ou mensagens, espaçamento exagerado entre as palavras, padronização do recuo, do parágrafo, respeito às margens, tanto da margem de todas as formas, espaço em branco, ultrapassar a margem ultrapassada, respeito às duas margens, separação silábica. E para finalizar, vamos trabalhar a translineação, vogal solitária, palavras inadequadas e utilização do hífen em palavras compostas. Gente, tá extenso, mas vale a pena você aprender esse assunto. Então vamos nessa. Vamos falar sobre as características da estética textual. Vamos começar pela legibilidade. A caligrafia, a letra, não precisa ser necessariamente linda, mas deve ser legível. Aqui você percebe da importância que tem a letra, a sua letra, na hora que você está escrevendo. Porque se ninguém conseguir ler, não adianta você ter conteúdo. Não adianta você... eu sei tudo sobre aquele assunto. Mas se a pessoa não consegue ler, meu filho, você vai tirar 0, entendeu? Então, muito cuidado com a sua letra. E se não tirar 0, vai diminuir sua nota se você estiver sendo avaliado. Aqui, no outro ponto, ele fala assim da importância da letra cursiva na alfabetização. Aqui eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe da letra cursiva na alfabetização. Por quê? Porque, de acordo com especialistas, quando a criança está aprendendo a letra cursiva, o cérebro é estimulado a partir de determinadas áreas simbólicas e motoras. Além disso, o treinamento da escrita a partir da técnica cursiva auxilia bastante no que diz respeito a essa coordenação motora. Tá bom? Então, não há um consenso entre especialistas acerca do ensino da técnica em questão para a criança, principalmente aquelas que ainda estejam no processo de alfabetização. Mas, assim, se justifica utilizá-la para treinar, né? Para que ela possa treinar essa coordenação motora e para que no futuro ela possa
ter essa habilidade, né? Que ele fala que é muito importante. E outra coisa, essa letra cursiva, ela vai ficar sendo cobrada durante toda a vida da pessoa. Então, o que nós entendemos é que o professor, ele precisa acompanhar o aluno. Agora, o que é uma verdade é que as escolas públicas, municipais e estaduais não dão esse material para os alunos. Não dá importância devida para o caderno de caligrafia. E alguns professores não ensinam a estética textual, não acompanham o aluno nas suas séries iniciais a fazer essa letra cursiva, mesmo porque não tem material, né? Estou falando, não é em verdade, eu estou falando o que eu vejo. Então, o que dão é apenas o livro didático. Outro livro, fora esse, não existe, né? Chegam alguns paradidáticos, mas são poucos. Mas eu estou falando aqui de um livro direcionado ao aluno para que seja treinado a sua letra. Então, assim, desculpa pela aí o carro da propaganda. Mas, enfim, tem que ser cobrado do aluno para que ele faça essa letra cursiva, né? O acompanhamento. Tanto é importante esse acompanhamento porque quando a criança não consegue escrever de forma simpática, é identificado logo nesse terceiro item a letra desprovida de beleza, ou seja, né, a letra feia. Não pode ser considerada somente uma preguiça, né? Quando é criança, é identificado também isso, porque se ela não está conseguindo, não é preguiça, ela é doente. Tem uma doença chamada disgrafia, que é uma doença que atinge a aprendizagem e a criança não consegue escrever. Tá entendendo? Então, isso é acompanhado pelos professores dos anos iniciais, na alfabetização, anos iniciais. Acompanhado mesmo, é logo identificado no início. O que acontece é que ninguém vê isso e o menino vai mudando de série com um problema, né? E vai só transferindo o problema. Então, gente, muita atenção no que está sendo dito aqui, tá bom? E por que eu... Deixa eu só voltar um pouco falando da importância. Porque nas escolas particulares, eles cobram dos pais que comprem essa caligrafia para que seja aprendida a letra cursiva. E os pais compram, porque eu comprava. Meus filhos, quando passaram por essa época, todos eles eu comprava. Então, não me arrependo, porque eu sei da importância que tem esse estudo. Agora, nesse outro item aqui ele fala: a letra ilegível dificulta a leitura por parte de quem está lendo ou corrigindo o texto. Isso é verdade. Nós, professores, vou falar mesmo, quando temos diversas atividades a serem corrigidas, vocês acham mesmo que a gente separa, o critério de separação para começar a corrigir é qual? Pela letra legível. Te deixa aquelas letras horríveis pro final. Por quê? Porque a gente vai garimpar, ver se dá para ler, tá entendendo? Então, quando não dá para ler mesmo, é zero. Eu chamo a pessoa a dar uma nova oportunidade, mas que realmente cansa, a vista cansa. Tá entendendo? Agora, vou falar para vocês, enquanto correção de prova, que eu já tive oportunidade de corrigir, prova de Enem e de outros vestibulares aqui de Manaus. O que acontece? Eles dão pra gente para redações, tipo os pacotes de redações. Então, nós temos que corrigi-las, né? São corrigidas por 2 professores e, na dúvida, mais um professor entra aí para tirar as dúvidas. Mas, enfim, se a letra for ilegível, né, mesmo pelos 2 professores, já zera a redação. Não tem mais o que analisar, não. O camarada pode até ter colocado dentro o conteúdo, ter explicado direitinho, mas ninguém conseguiu ler. É zero mesmo. Tá bom, gente? Então, observe a importância aí da letra. Então, nesse outro item fala assim: a caligrafia pode fazer a diferença na hora de conseguir um estágio ou um emprego. Com certeza, com certeza. E pede logo para você fazer uma redação para saber se é da tua letra, se eu consigo ler ou não. Na empresa,
É claro que ele quer um conjunto, né? Que a pessoa, como eu falei, tem letra bonita, mas também escreve tudo errado. Aí não dá. Mas o que? Ele vê um conjunto na redação, se você escreve direitinho, se você escreve dentro da estética, né? Se você sabe se expressar, né? Colocar dentro da clareza, coesão. Então, assim, observando sempre se está de acordo com o que eles estão querendo. Então, há sim a importância da caligrafia aí. Letra de médico. Gente, tem muitos alunos que falam assim: professora, minha letra já é de médico. Eu tenho uma triste notícia para dar. Agora tem uma lei federal, número 5.991, artigo 35, a linha A, que fala o seguinte: só será aceita a receita que estiver com letra legível. Gente, não aceita mais a letra de médico nas receitas, porque imagine o tanto de gente que se deu mal porque foi dado um remédio errado, porque a letra do médico era horrível. Então agora é lei, ou ele faz uma letra simpática, legível, ou ele faz digitalizado, tá bom, gente? Inclusive teve uma campanha do Conselho Federal de Farmácia, que fez aí uma campanha para os médicos melhorar a caligrafia. Vocês acreditam nisso? Isso é real. Então, assim, gente, infelizmente, a caligrafia caiu em desuso, né? Agora penso que tudo é tecnologia, Não é assim. Não é assim. Tanto que quando chega no ensino médio, até no próprio fundamental, estão se achando, né? Que não precisa mais fazer cópia, não precisa mais escrever. Estão errados. É importante sim. No ensino médio também. Infelizmente, alguns colegas, por diversos motivos, que eu não vou falar quais, né, não dão a devida importância. Mas tem escolas que são dadas aulas separadas, né? Redação é um professor, gramática é outro professor, produção é outro professor, escolas de pessoas, né, com mais recursos. Mas eu vou falar para você que não tem recurso. Estude, melhore sua letra. Se não dá para ser linda, pelo menos faça uma letra legível. Estão me entendendo, né? Porque eu quero lhe ajudar. Então, assim, gente, o que eu queria falar sobre as letras seria isso. E deixa eu ver mais alguma coisa que eu tinha esquecido. Bem, então seria isso para a legibilidade. Gente, eu trouxe esses dois textos aqui para que vocês possam estar visualizando redações que tiraram nota baixa. Nessa primeira ainda dá para fazer uma garimpagem, né? Dá para entender algumas palavras, mas a nota foi muito ruim. E já essa segunda zerou, né? Não teve o que salvar aqui não. Então, gente, ele dá uma sugestão para quem tem letra ilegível, né? Que está chegando o momento da prova e aí não tem como fazer mais um treinamento para mudar em cima da hora para letra cursiva, a sua letra que você passou a sua vida toda fazendo. Então ele sugere que você faça em letra de forma, né? Só diferenciando a letra maiúscula das demais, mesmo sendo de forma, tá bom? É uma solução. Então ele fala aqui: a caligrafia deve estar ao alcance do receptor de modo a fazer com que a interlocução materialize-se de forma plena. Gente, tem que ter comunicação. Se a pessoa que está escrevendo não consegue chegar ao entendimento, né, não consegue transmitir o que está pensando a pessoa que está lendo, não tem como tirar nota boa, tá bom? Infelizmente, isso na escrita precisa ter uma letra realmente legível, tá bom? Vamos falar da segunda característica da estética textual, que é a rasura. Bem, ele fala o seguinte: evite ao máximo rasurar. Não é bom que o texto tenha rasuras.
isso irá demonstrar falta de cuidado à produção dos mesmos. O que você acha desse texto ao lado? Está deselegante, não é isso? Está mostrando realmente que não houve zelo, não houve preocupação. Por quê? A pessoa passou vários riscos, né, na realidade. Aí ficou essa coisa aí deselegante. Nós estamos falando de estética textual, não pode ter isso. Tá bom, gente? Se você errou, não fique passando aí várias vezes, não. Não destaque seu texto com uma poluição visual dessa, tá bom? Se você errou no texto original, ele aceita, em última mesmo circunstância, que você faça uma correção, tá bom? Que eu vou já falar no outro slide. Mas agora eu quero que você fique atento ao que eu vou falar, porque isso aqui é um texto oficial. Ele dá para você uma folha de rascunho. E essa folha de rascunho é que você pode fazer o que quiser com ela, né? Riscar mesmo, errar e fazer tudo. Para justamente na hora que você for passar limpo, você não erre. Então, particularmente nas minhas cópias, que eu peço dos meus alunos, seja ele de qual idade for, se eu percebo que não sabe fazer estética textual, eu peço que ele comece fazendo a lápis ou a grafite. Por quê? Porque eu sei que ele vai errar. Eu já fiz diversas vezes esse teste, vários anos da minha vida, com várias turmas. É incrível. Se eu tenho 3 turmas, todo mundo erra. Todo mundo, é incrível. Por quê? Porque, como eu falei para você, não aprendeu na base, não aprendeu ao longo da vida. Mas quando chega, passa a ser meu aluno, eu não deixo passar despercebido, não. Para mim tem que aprender. Então, depois que eu percebo que o aluno já sabe fazer, né, a estética textual, pronto. Então está liberado para ele fazer todos os seus textos à caneta. Rasuras aceitáveis em redações oficiais. A verdade é que rasurar é praticamente inevitável, não é mesmo? É aceitável a rasura nos textos oficiais, sem punição de notas. Porém, deve ser feita de maneira correta para não poluir o texto. O ideal é que o aluno ou o candidato faça primeiramente um rascunho e depois a copie para uma folha oficial. Existem 3 formas de rasurar na prova sem sofrer diminuição de nota que veremos a seguir. Gente, então, para você que estava preocupado em rasurar na hora da prova, preste atenção nessas rasuras aceitáveis. Não é qualquer rasura. Você viu na slide anterior que uma pessoa riscou várias vezes e aí realmente desconta ponto. Numa prova oficial, eles dão um rascunho para que você possa treinar, fazer, errar, fazer o que quiser nesse rascunho. Porém, quando você vai passar limpo, ele pede sim que você tenha um cuidado, um zelo no seu texto. Mas, como foi colocado aqui, é inevitável, né? Às vezes a pessoa está tão nervosa que acaba cometendo um erro. Então, esse erro que tem como ajeitar, mas você precisa aprender como fazer. Mesmo porque o texto é feito à caneta, tá? Então você não pode fazer esse acerto de qualquer jeito, tá bom, gente? Então, por isso a necessidade de você, durante a sua vida, já saber treinar, ser uma coisa natural, porque se for deixar para aprender tudo isso quando chegar o tempo de prova, aí fica ruim, tá bom? Então vamos ver agora as formas corretas de fazer essa correção sem punição de nota. Vamos ao primeiro caso de rasura aceitável.
Vamos supor que você está passando o seu texto a limpo e erra uma palavra. Observe aí nesse caso de excelente, né? Nesse caso é só fazer um traço em cima da palavra e escrever corretamente logo em seguida. Nada de rabiscar ou colocar o erro entre parênteses ou coisa parecida, tá bom, gente? Não precisa disso. Observe aí o que aconteceu aqui nesse exemplo. Ele errou a palavra excelente, né? Um dígrafo, ele acabou se desconcentrando e errou. Então, observe o que deve ser feito. Passa um traço bem em cima da palavra e logo em seguida escreve a palavra correta. Trouxe um texto aqui para você de uma prova do Enem. Observe aí que a pessoa fez, errou a palavra papel, passou um traço e logo em seguida já escreveu a palavra correta e seguiu em frente. Então é isso que você deve fazer nos seus textos. Vamos agora falar sobre o segundo caso de rasuras aceitáveis. Aqui nesse segundo caso, você observa que está acentuada a palavra caju. Todos sabemos que caju não tem acento. Então, o que deve ser feito? Assim que você perceber que está errado, faça o seguinte: coloque um traço somente em cima do acento, como você está vendo aí no exemplo. Isso mostra para o seu corretor que você está desconsiderando esse acento colocado, tá bom? Então isso aí ajuda você na sua redação a não perder ponto, tá, gente? Bem entendido? É só riscar em cima do acento. O segundo caso, ele é interessante. Esse caso aqui, ó, suas cópias avaliativas ficaram excelentes. Então ele errou a palavra excelente. O que você deve fazer nesse caso? Se você perceber que cometeu um equívoco apenas após revisar a versão final de sua redação, que nesse caso já finalizou tudo, também é uma forma. Vamos falar agora do espaçamento entre linhas. A distância que deve existir entre uma linha e outra conhecemos como entrelinhas. Assim, devemos observar. Deve existir uma distância de uma linha do título para o início do texto. No corpo do texto não deve existir linha em branco de um parágrafo para o outro. Então aí, essa estética textual usamos muito nas cópias, nas produções de transcrição, tá bom? Observe aí a estética do distanciamento aí do título para o corpo do texto, perfeito aí no nosso exemplo. Agora o que houve de errado aí foi que a pessoa deixou esse espaçamento entre parágrafos, né? Isso não pode existir de jeito nenhum na sua transcrição, na sua cópia. Gente, eu estou falando aqui de cópia, ok? Se você for fazer uma prova avaliativa, você deve ler primeiro o edital. Ler o edital e no dia da prova, ler os regulamentos da prova. Sabe por quê? Porque cada uma difere da outra. Por isso, a importância de ler todo aquele manual que tem no início da prova. Presta bem atenção quando é uma prova avaliativa de redação, tipo do Enem. Quando a prova não solicita o título, não é obrigatório colocá-lo. Em caso de obrigatoriedade ou mesmo escolha sua, no caso da não obrigatoriedade, não pule linha entre o título e o início da redação. Sempre que o título for obrigatório, haverá uma linha específica para ele. Se não houver, coloque o título centralizado na linha 1 e comece a sua redação já na linha 2. Gente, há uma diferenciação entre redação avaliativa de Enem e entre outras bancas, tá? Não estou falando, não é tudo a mesma coisa. Um texto normal você vai fazer como está aqui nesse vídeo, tá bom? Você dá o espaço entre o título e o corpo do texto e não pula a linha de jeito nenhum no corpo do texto. Isso é fazer uma estética textual aceitável. Vamos falar agora
dos desenhos ou mensagens que são colocados numa redação ou no texto indevidamente. O texto fala o seguinte: desenhos ou mensagens que não estão relacionados ao texto podem comprometer a estética textual do mesmo. Com isso, você poderá ser penalizado no resultado final da produção. Gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Aqui, qualquer mensagem que você deixe no texto sinaliza para quem está corrigindo que você quer identificar a prova, ok? Então não pode colocar nenhum desenho e nenhuma mensagem. Você tem aí esse modelo, no modelo nós temos um coração, tem uma mensagem em cima. Até mesmo quando você coloca no ponto do i, se você coloca uma bolinha maior, também é sinalizado que você está marcando sua prova. Outra coisa é colocar o nome na prova. Em prova oficial você não pode colocar o nome nessa prova. Então você realmente está identificando e você vai ser penalizado, podendo zerar mesmo a prova sem direito a recurso, tá bom? Então muita atenção no que você está fazendo em relação à sua prova. Em relação à cópia, eu chamo a atenção para que você possa estar copiando fielmente, não esquecendo de colocar as acentuações. Às vezes você começa a copiar e esquece de colocar as acentuações. Elas também são importantíssimas na transcrição do seu texto, tá bom? Então era isso. Vamos falar um pouco sobre espaçamentos exagerados entre as palavras. O texto fala o seguinte: espaçar demais uma palavra da outra compromete a estética do texto, pois caso isso ocorra, passa a impressão de que você está tentando ocupar linhas. Além disso, você corre o risco de precisar do espaço no final da linha e começar a espremer as palavras para que ela caiba inteira. Isso irá passar uma impressão de falta de planejamento na escrita. Gente, observe aí esse texto ao lado, como fica muito deselegante um espaço imenso de uma palavra para outra, né? Então isso não pode acontecer e isso é muito ruim para quem está escrevendo. Então você deve evitar, tá bom? Vamos falar sobre a padronização do recuo no parágrafo. Esteticamente, o parágrafo caracteriza-se com um sutil recuo em relação à margem esquerda da folha. O recuo determina a distância que o parágrafo irá obedecer em seus lados. O recuo especial só atua em uma parte específica do parágrafo, primeira linha ou deslocamento. Essa padronização do recuo da primeira linha é muito importante para mostrar uma divisão organizada do texto. Se você recuar 2 centímetros no primeiro parágrafo, não deve recuar 3 centímetros no próximo. Mantenha a mesma distância para harmonizar a formatação do texto. Gente, é muito sério essa padronização do recuo do parágrafo. Na cópia, na transcrição, deve-se observar o seguinte: quando você era criança, a professora ensinou que era para você recuar 2 dedos, mas você cresceu e aí você deve recuar a distância de apenas um dedo seu, e em cada início de parágrafo você deve dar essa distância que você começou. Se é um dedo, vá com esse um dedo até, em todos os parágrafos. Porque tem pessoas que não se preocupam com esse recuo e dá tudo errado. Ele mostra esteticamente uma organização, mostra também ao leitor que você entende da estética textual. Você deve, numa cópia, observar as padronizações que o texto pede. Por quê? Porque quando eu trago um texto em prosa, é uma coisa. Quando eu trago um texto em forma de poema, de poesia, é outra coisa. Então eu tenho que identificar essa diferença entre texto em prosa e texto em verso, né? Então, um texto em prosa, que é esse que nós falamos em parágrafo, em forma de parágrafo, você deve observar esse recuo obrigatoriamente, ok?
Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para ele, para que você não possa estar errando. Eu só gostaria de falar para vocês que não confunda o que eu estou falando, estética textual, com forma da redação, a estrutura de uma redação. É outro estudo, tá bom, gente? Eu estou falando realmente de estética textual. Então, vamos ficar com essa padronização, com a mesma distância de início de um parágrafo para o outro, no corpo da cópia, da transcrição, você deve colocar realmente encostado nas linhas laterais, tanto da direita quanto da esquerda, tá bom? Que já vai ser outra parte que nós vamos falar. Mas, enfim, vamos nos atentar para esse recuo. Aqui tem alguns exemplos de recuos de parágrafos incorretos. Observe nesse primeiro que há um espaçamento inadequado, porque, como eu falei para vocês, tem que ter a distância de um dedo, ok? Então aqui já há um erro. Mesmo ele colocando aqui, ó, aqui se você olhar, esse E aqui de embaixo, tá seguindo a mesma distância lá do com, mas infelizmente está muito distante esse recuo. Já esse segundo exemplo, a pessoa não deu recuo nenhum. Observe como fica feio a estética textual. E não se preocupou em chegar no final da linha, deu um monte de espaços aqui, tudo errado. Então, esse tipo de ocorrência gera perda de nota, ok? Eu trouxe para vocês esses dois exemplos de recuo correto de parágrafo. Observe aqui que os recuos estão perfeitos, porém, quero chamar a atenção para esse início com travessão, com fala direta. Algumas pessoas não entendem o que significa travessão. Tem uns que, pelo nome, eles são bem literais, eles colocam um travessão mesmo, né? Uma coisa assim exagerada. A gente não precisa disso. Basta colocar um traço um pouco maior do que um hífen comum e pronto. Não precisa colocar um travessão, tá bom? E observando que é dado também aquele recuo, né, de um dedo para iniciar. Então, ok, observe aqui, a pessoa chegou na linha, né, quando foi a linha direita e a linha esquerda, quando depois do início do parágrafo, e seguindo aqui nesse segundo, que não tem mais travessão, é um texto normal, em prosa, e aí ó, a pessoa vai seguindo, sabe, a mesma distância de recuo, observando também no corpo do texto, de chegar a encostar nas linhas laterais, ou seja, um texto perfeito, letra legível, né, deu a distância do título, bem feito mesmo, tá de parabéns esse aluno que fez, e os alunos que fazem nesse estilo, tá bom? Gente, a pedidos eu trouxe aqui um exemplo de recuo de parágrafo quando nós temos uma poesia. Observe aí que ele dá também aquele espaço, ok? O espaço de um dedo para começar. Agora, se você começou e não deu naquela linha, você vai para a próxima linha, mas encostando lá nas linhas laterais, ok? Então, muita atenção para esses textos em forma de poesia. Respeitar as margens. Respeito às margens, direita e esquerda, revela um trabalho de qualidade feito com observância aos padrões norteadores da estética textual da norma culta da língua portuguesa. É relevante, dá credibilidade e valoriza o trabalho. O texto deve ser escrito até encostar na linha final ou inicial quando for o caso, com exceção do recuo de início de parágrafo. Não se deve deixar nenhum espaço em branco antes das mesmas ou ultrapassar o limite permitido. Observa-se que alguns cadernos escolares possuem as margens personalizadas e visíveis, quase da mesma
forma que a folha de papel ao maço ou uma folha de redação dos vestibulares. Isso facilita que o aluno tenha uma padronização no seu texto, e isso não passará despercebido aos olhos do leitor ou avaliador. Quando for necessário, faça a divisão das palavras corretamente. Fazer isso não irá comprometer o texto, pelo contrário, irá demonstrar conhecimento gramatical básico. Gente, essas margens, elas são muito importantes. Eu vejo que é onde o aluno mais erra. Por quê? Porque ele não quer encostar, não quer seguir essa padronização. Você viu aí no primeiro, essa estética textual, ela dá credibilidade, ela é relevante, valoriza o trabalho. Então, eu creio que se você treinar bastante, você vai chegar ao ponto que vai ser muito natural para você fazer um texto correto, uma estética textual correta. Mas o que realmente dá trabalho no início é você se preocupar quando está finalizando lá, você inicia o parágrafo e aí você está finalizando lá, chegando na linha, aí antes de finalizar, chegar próximo à linha, você precisa observar se vai dar ali a palavra ou se você vai precisar separá-la. Não pode deixar o espaço em branco, tá bom? Como muitos deixam, ou ultrapassar aquela linha lá que eu comentei aqui, que parece um papel ao maço. Nos cadernos brochurões, o caderno já traz essas linhas, muito bacana para quem quer treinar. Então, gente, muita atenção nisso, não pode nem deixar espaço e nem ultrapassar o limite. E aí também chamar atenção que na separação silábica, quando chega ao final da frase, lá chegando da linha, no final lá, a pessoa tem que se preocupar nessa separação silábica, então ela precisa também ser feita corretamente, tá bom? Então vamos falar nos slides, daqui a pouco em outros slides, da separação silábica, um pouco da separação silábica e a translineação, tá bom? Que vem a ser um estudo interessante, porque às vezes a gente pensa que está fazendo o correto e a gente está fazendo errado. Então esse estudo vai ser muito interessante, mas nesse momento aqui eu quero chamar a atenção realmente para essas margens, tá bom? Então vamos aos exemplos. Respeito à margem direita, espaço antes do final da margem. Na margem direita, a forma correta é a palavra ficar encostada na linha, não pode ficar espaço em branco. Veja o exemplo. Gente, eu trouxe para você aqui essa redação, esse texto, que você deve observar esse espaço que foi deixado aí em branco, onde eu coloquei essas bolinhas verdes. Então isso aqui esteticamente está tudo errado, tá bom? Isso não deve ocorrer, você deve se preocupar com essa finalização. Ou você encosta, como está aqui nessa aqui, ó. Deixa eu ver se ela acertou alguma. Aqui na fiscalização, ela fez corretamente. Aqui, ó, bem no final colocou uma vírgula encostada da linha. Então aqui houve um acerto, mas o resto está errado. Isso aqui em cima não dá nem para ler direito. Então, observe aí esses erros para que não ocorra na sua transcrição ou na sua redação, ok? Ainda falando de margem, da margem direita, eu trouxe aqui mais um exemplo. Margem direita ultrapassada. Na margem direita, a forma correta é a palavra ficar encostada na linha, não pode ultrapassá-la. Veja o exemplo. Então aqui, gente, olha só. Essa prova aqui do Enem, esse texto, ok, para ser observado. Se você olhar a linha direita da margem, observe aqui, a pessoa ultrapassou, né, quase todas as linhas aqui.
Aqui ela deixou, nessa daqui na segunda, na primeira e na segunda ela deixou um espaço em branco, né? Ela não chegou, não encostou, que o grande lance é encostar. Aqui na linha, no segundo parágrafo, na segunda linha do segundo parágrafo, ela encostou até que ela acertou. E foi, eu acho que teve só um acerto nesse texto aqui em relação à margem direita. Então aí o exemplo de quando você passa da linha do limite permitido. Também é um outro erro que não pode ser real nas suas cópias, transcrições ou nas suas redações. Aqui mais um exemplo de respeito às margens. Aqui a pessoa não respeitou nem a margem direita e nem a esquerda. Observe aí, eu não estou falando do recuo, hein, gente? Eu estou falando apenas das margens. Olha lá os espaços que a pessoa deixou. Acho que só ela errou todas as margens da linha direita. Vamos ver da esquerda. Tem pessoas que também deixam esse espaço, é mais difícil, mas tem algumas pessoas que deixam espaço até na linha esquerda. Isso é muito ruim. Então, realmente é um erro grave na estética textual que você não pode cometer. Gente, eu trouxe aí para você um exemplo de margens corretas, tanto da margem direita quanto da esquerda. Só para você ter certeza que tem possibilidade sim de realizar esse feito. Mas não vou falar para você que é fácil, eu vou estar mentindo. Isso aqui é muito treino, muita atenção, muita concentração. E como eu falei no início desse vídeo, se você tivesse começado cedo, lá nos anos iniciais, hoje não estaria com esse problema, né? Mas nunca é tarde para começar e ajustar o que não sabe fazer. Respeito às margens, separação silábica. A divisão silábica precisa ser feita quando houver necessidade. Nunca coloque o hífen onde não for necessário. Verifique as separações silábicas antes de entregar o seu texto ao leitor. O hífen e o tracinho deve ser colocado ao lado direito da separação silábica. Há diferença entre separação silábica e translineação que veremos no outro slide. Gente, aqui esse assunto é importantíssimo. A divisão silábica você deve ter conhecimento, é um assunto que é dado logo nos anos iniciais, depois reforçado no ensino fundamental 2. E você deve usar no texto, na separação silábica, quando chegar lá no final da linha, né, na margem. Você está chegando lá e vê que realmente é preciso separar a sílaba, então você deve fazê-la corretamente, tá bom, gente? O que não dá é você deixar palavras erradas, tipo os dígrafos. Quando tem os dígrafos, eu separar errado o dígrafo, eu na realidade deixar a palavra separada por minha conveniência, para deixar o texto aparentemente bonito, mas com esse erro grave de separação silábica, tá bom? Então, assim, só gostaria que você ficasse atento, porque realmente o traço é aconselhável que você coloque ao lado, dá uma aparência estética melhor para você. Alguns autores, eles consideram certo a estética colocando lá o traço também embaixo da palavra. Bem, não tem fundamentação, então vamos colocar ao lado, vamos nos padronizar, que fica muito mais simpático, né? Aos olhos do leitor e a pessoa que vai corrigir teu texto. Outra coisa você, deixa eu ver, colocar na separação silábica letras sozinhas, consoantes sozinhas, tá, gente? Então não existe sílaba sem vogal. Então jamais, nunca na sua vida deixe uma sílaba somente com consoante. Pelo amor de Jesus. Volte lá, se você tem dúvida, volte ao estudo das separações silábicas e depois venha para esse outro estudo,
tá bom? E agora vamos saber uma diferenciação entre separação silábica e translineação, tá bom? Posição do hífen. Na separação silábica, o hífen deve ser colocado ao lado direito da palavra dividida. Então, nós sabemos que na separação silábica qualquer, precisamos usar o hífen. Só que no texto, esse hífen deve ser colocado, quando necessário, lá no final da linha, perto da margem, ao lado da palavra e não embaixo da palavra, ok? A maioria dos escritores indicam que seja colocado ao lado. Tem uma minoria de escritores que dizem que deve colocar também embaixo da palavra. Ou seja, vamos ficar com a maioria. Por quê? Porque o texto ele tem que ter uma estética. Não dá para colocar o hífen ao lado, depois embaixo, vai virar uma bagunça. Então, vamos padronizar, vamos ficar com a maioria dos escritores. Vamos colocar ao lado da palavra e pronto. Ok? Então, observe aí um texto errado e o outro contexto correto. Translineação. Translineação é o ato de passar de uma linha para a outra na escrita ou na impressão, ficando parte da palavra na linha superior e o resto na seguinte. Ou seja, é a separação silábica empregada na palavra, porém com algumas especificidades. A regra geral de translineação: não se deve deixar apenas uma letra pertencente a uma palavra no início ou no final de linha ou situações que resultem na divisão silábica em palavras inadequadas. Observa-se que na translineação nem todas as separações são possíveis nas palavras isoladas, pois uma vogal não pode restar sozinha no final de uma linha ou no começo de outra. Gente, então esse estudo requer atenção e muito treino. Eu espero que vocês gostem. Eu separei em alguns slides para que o entendimento fique melhor, porque tem a ver com separação, mas não uma separação como nós estamos acostumados a fazer, tá bom? Requer realmente atenção para alguns detalhes. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora no próximo slide. Gente, aqui na classificação da translineação eu separei apenas 3 itens. Se você quiser aprofundar esse assunto, você deve pesquisar mais, tá bom? Mas por enquanto eu só separei 3, que é a vogal solitária, palavras inadequadas e utilização do hífen em palavras compostas. Vamos falar sobre a translineação vogal solitária. Não é correto deixar uma vogal sozinha no final da linha ou no início da linha seguinte. Então, opte por dar uma apertada para que a palavra inteira caiba no final da linha ou na linha seguinte. Gente, então observe no exemplo aí o que não pode acontecer. Olha aí no exemplo, temos todos os dias que ter amor e agradecer a Deus por tudo. Observe que o A ficou sozinho e o agradecer ficou lá na linha seguinte. É isso que ele fala que não pode acontecer. Então observe na frase abaixo. Tirando essa moto aí, né? Barulhenta. Vamos lá. Agradecer está na linha, a palavra toda na linha abaixo, está correta. Observe esse outro exemplo. Amo Fortaleza, mas quero conhecer o Rio de Janeiro. Então observe que colocou o ri e o o separado, né, na linha seguinte. Então está errado. Ele aconselha que fique todo na mesma linha. Observe lá aí no exemplo seguinte o rio sozinho. Então é isso que deve acontecer, tá, gente? Não pode deixar uma vogal sozinha nem na linha acima nem abaixo. Translineação 2. Palavras inadequadas. Não se deve, em final ou início de linha, quando a separação for efetuada, deixar formar-se palavras estranhas, obscenas, indesejadas ou ridículas. Assim, é preciso prestar atenção para evitá-las. Exemplo: no presidente
não deixar ficar o dente, né? Querosene no quero, falavam no lavam, paraguaia no para. Acumula, aí fica o mula, né? Apóstolo fica o tolo. O cúbico fica essa primeira palavra indesejada, mais o bico. Então, as duas já ficam ridículas. Então, gente, nesse estudo, temos que evitar essas palavras inadequadas mesmo. Temos que ter essa sensibilidade de não deixá-las no nosso texto. Ou você diminui o tamanho da letra e deixa todas na primeira linha, todo mundo junto, ou aumenta a letra, né? Faz o inverso e deixa a palavra na linha seguinte, tá bom, gente? Então não pode correr o risco de deixar uma palavra inadequada. Então observe esses exemplos aí. O Brasil terá eleição neste ano para presidente. Observe que foi deixado o dente, né? Acho que ficou banguelo. Mas enfim, esqueça, brincadeiras à parte. Vamos lá para o presidente aqui, correto, né? Todo numa linha só, na linha superior. Aí aqui no apóstolo, né? Errado, deixar separado, ficou tolos aqui, não ficou nada elegante. E aqui na forma correta, a palavra toda junta. E acumula a mesma coisa, né? Deixou o mula lá e agora no outro momento acertou deixando o acumula tudo junto. Então, gente, esse estudo em relação às palavras inadequadas. Quando o hífen na separação silábica recai no final da linha, é repetido na linha seguinte. Se for marcado apenas por um traço, será considerado que você não sabe ou que não há hífen na palavra. Alguns exemplos aí: deitar-te, vice-almirante, mal-educado, verme, terno e ternos. Vamos por parte aqui. Na separação silábica de qualquer palavra, nós usamos apenas um hífen de palavras não compostas, ok? Palavras simples. Se eu falar casa, na separação silábica vai ter apenas um hífen, não é isso? Vamos aqui na palavra verme. Esse verme, ele é um substantivo, ok? No sentido figurado, ele tem o sentido real, né? Que é o nome comum dos animais alongados e de um corpo mole. É um substantivo. Só que ele tem a sua forma figurada, que significa o quê? Um ser desprezível, né? Alguém que a gente não quer nem ver na vida, né? Então observe, na separação silábica desse verme, nós usamos apenas um hífen. E se você observar na palavra terno, aqui está ternos, né? Que depende da concordância aqui. Ternos é o que? Também é um substantivo. Ele está no plural aqui. Mas vamos aqui na parte gramatical. Ele é um substantivo. Então a sua separação silábica vai precisar de apenas um hífen, né? Uma palavra simples. Agora, quando eu estou trabalhando com palavra composta, tipo aqui, deitar-te, presta bem atenção, hein? Vice-almirante, mal-educado, verme e ternos. Eu tenho uma palavra que ela já vem com o hífen. Então, o que acontece com essas palavras? Presta bem atenção para não ter problema. Aqui, na primeira, se eu fosse colocar no meu texto aqui na lateral, nesse texto aqui que eu trouxe de exemplo, ia ficar da seguinte maneira, como coloquei no exemplo. Ia colocar a palavra deita, colocaria o hífen, né, aqui perto da linha direita,
E aí, lá na linha esquerda, eu coloco outro hífen e coloco ti. O deita, verbo, e o ti é o que? Um pronome oblíquo. Então, observe, aparece dois hífens, né? Nesse deita-te. Observe aí, ó, tanto que tenho aqui na palavrinha eu coloquei um hífen com uma barra e outro hífen, ok? Vamos ver aqui na palavra mal educado. Mal educado, se ela caísse lá no final, lá para a próxima linha, né? Aí parou no mal. Bem, gente, esse mal, ele é um advérbio. E aqui é uma palavra composta, né, de advérbio mais adjetivo. Então, o que acontece? Essa palavra já tem um hífen. Mas lá na separação silábica, preste bem atenção, você parar na palavra mal. Aí eu coloco o hífen, um hífen lá perto da linha direita. Aí eu vou lá para a linha esquerda, coloco outro hífen e coloco educado. Presta bem atenção. São dois hífens. Vamos na palavra almirante. Vice-almirante. Vice-almirante, você tem um prefixo aí no vice, e o almirante é um substantivo. Então, observe, na palavra vice-almirante já tem esse hífen na sua escrita. Mas se eu for colocar aqui no texto, eu vou fazer uma separação silábica, perdão, nessa palavra, esse vice, se ele caísse aqui perto da linha direita, eu ia ter que colocar um hífen aqui e colocaria o outro hífen no início na esquerda e colocaria a palavra almirante, ok? Então, vamos ver o que acontece aqui no nosso exemplo. Aquele chefe era considerado um verme. Olha aí que eu falei para vocês, aquele verme que eu falei, né? Então, continuando aqui, um verme. Então, ok, é um sentido figurado, né? Um ser desprezível. Então, até apagar, não está aparecendo porque acabou cortando aqui, mas é um adjetivo, na realidade passa a ser um adjetivo, mas é um substantivo no sentido figurado, né? Tudo que ele queria era ver-me despedido. Gente, presta bem atenção. Eu tenho aqui no ver-me um verbo, ok? E aí eu coloco aqui um hífen e depois coloco na linha esquerda outro hífen com me, que é um pronome oblíquo, ok? Observe aí, aparece dois hífens. Na palavra aqui, nesse outro exemplo, neste casamento coletivo, será difícil ter-nos entre os noivos que estão no altar. Olha só, gente, ter-nos. Aqui eu tenho o verbo ter e aqui eu tenho uma combinação de uma preposição mais um pronome pessoal oblíquo. Nessa combinação de em mais hoje dá nós, né? Então, observe. Então, como lá essa palavra ela já existia e na separação silábica eu tenho que colocar esses dois hífens, um aqui do que já existia e o outro para identificar que eu sei separar a sílaba de palavras que tem hífen. Para isso também que serve para você mostrar para o leitor, para quem está corrigindo, no caso numa redação, que você sabe separar a sílaba de palavras compostas, tá bom? Que tem a hífen. Então, ok. Aí, aí continuando aqui, pois seus ternos estão rasgados. Eu já falei dos ternos, que é um substantivo, tá no plural. Então, aí uma separação normal, observe que só tem apenas um hífen. Então, muito cuidado com as separações silábicas de translineação. Vamos às sugestões para melhorar sua estética textual. Aqui eu destaco que você deve ter perseverança, vontade de aprender e ação. Nada que eu falei aqui nesse vídeo aula
não terá sentido se você não quiser aprender, não é mesmo? Então você tem que mudar, tem que ter uma mudança de dentro para fora. Não é sua mãe mandando você fazer sua cópia para melhorar sua estética que você vai aprender. Não é eu fazendo cobranças para entregar minha tarefa. Não é a gestora, não é ninguém. O melhor aprendizado vem de você. É você que tem que querer aprender. É você que tem que entender que isso é para você, o seu crescimento. Depois de você aprender essa parte que é a principal, aí tem as sugestões secundárias. A sugestão para qualquer aluno que ainda não saiba utilizar a estética textual é que aprenda as suas características para que possa aplicá-la em qualquer texto que for fazer. A outra, faça cópias diárias curtas num caderno brochurão e a lápis, observando todas as regras supracitadas nos slides anteriores. Treine bastante através de cópias ou na reescrita de um texto. Quando estiver aprendido a estética textual direitinho, passe a fazer todos os seus textos à caneta. A escolha adequada de sua caneta o ajudará na transcrição ou na redação que irá fazer. Faça uma revisão de separação silábica caso você ainda tenha dúvida. Diferencie bem as letras maiúsculas das letras minúsculas quando for fazer seu texto, né? Marque bem os acentos e as pontuações. E a última aqui, escreva com calma, atentando-se a cada letra. Ou seja, essas sugestões são realmente com carinho que eu indico para você. Como eu falei, de tudo que foi falado, que eu vejo como maior sugestão é você realmente querer aprender. Então, espero que vocês tenham gostado dessas sugestões. Eu trouxe aqui um modelo de cópia que eu gostei bastante, considerei como uma cópia excelente. Então está dentro das normas da língua portuguesa. No item estética textual está perfeito. Então espero que você consiga um dia chegar a esse nível. Aqui chegamos às curiosidades, né? Então a de hoje é o seguinte: os alunos desta geração produzem texto na internet, redes sociais, aplicativos, blogs, etc. Ou seja, ele é bem tecnológico, né? Mas a grande maioria não consegue escrever à mão uma simples cópia obedecendo a norma culta da língua portuguesa. Então, essa é a nossa curiosidade sobre o nosso assunto. Mensagem: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Aristóteles. Gente, que mensagem bacana. Eu acredito que ninguém nasce sabendo, que nunca é tarde para nós aprendermos, que nós devemos ter empenho, esforço no estudo, principalmente muito treino, né, que nós estamos falando de algo que precisa de bastante treino, que vai fazer a diferença na nossa vida e nos fazer e nos tornar, na realidade, diferentes, capacitados para o mercado de trabalho. Então, gente, eu desejo para vocês toda sorte de bênçãos, que vocês consigam realizar os seus sonhos, que vocês consigam alcançar os seus objetivos, ok? Tchau, tchau. Mensagem: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito.
Aristóteles. Gente, que mensagem bacana. Eu acredito que ninguém nasce sabendo, que nunca é tarde para nós aprendermos, que nós devemos ter empenho, esforço no estudo, principalmente muito treino, né, que nós estamos falando de algo que precisa de bastante treino, que vai fazer a diferença na nossa vida e nos fazer e nos tornar, na realidade, diferentes, capacitados para o mercado de trabalho. Então, gente, eu desejo para vocês toda sorte de bênçãos, que vocês consigam realizar os seus sonhos, que vocês consigam alcançar os seus objetivos, ok? Tchau, tchau.